Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, 24 graus em São Paulo, uma manhã bastante agradável. Hoje é uma quarta-feira, 21/10/2020, 11 horas e 47 minutos. Eu peço o seu like, compartilhe o vídeo, fale do canal, especialmente para quem gosta de swing trade. E vamos ao trabalho, firmes na luta. Pessoal, como tem sido praxe, eu vou começar os estudos pelo mini índice, depois a gente volta nele no final, e eu já vou começar os trabalhos lançando o desafio. Eu falei sobre isso no Telegram agora alguns minutinhos atrás, volto a dizer agora. É o desafio Te Vejo nos 98 mil pontos. Por quê? Eu acredito num retorno até a média móvel de 21 períodos, que é essa linha vermelha que a gente vê aqui no gráfico, né? Na verdade, os 98 estão um pouquinho abaixo dessa linha, mas ela é móvel, é a média móvel de 21. Então, para a gente arredondar, Te Vejo nos 98 mil pontos. Eu acredito que até o fim da semana que vem o mercado atinja essa região, gerando talvez uma oportunidade de compra, ou não, de repente até chance de comprar algum ativo que tem um beta legal, intrínseco ali, intimista, como diria o poeta, em relação ao Ibov ou ao mini índice. E eu acho que pelo menos aqui ele vai voltar, quem sabe nos 97,735. Então a gente arredonda aí para o Te Vejo nos 98 mil pontos. O que acontece aqui no mini índice? Ele tem uma LTA, uma linha de tendência de alta, que a gente vê aqui na tela. A gente vê ainda uma pressão compradora maior, 56% a 44%, 57% a 43%. Só que ontem, por exemplo, estava tipo 65% a 35% aqui. Então vamos ver se isso muda até o final. E a gente tem uma LTA que guiou o preço e uma LTB que tinha gerado quedas na virada de julho para agosto. Houve uma aproximação no mês de agosto, desceu. Depois em setembro desceu e agora ela foi rompida. No mínimo eu penso que vai haver um pullback dessa LTB. Só que dependendo do pullback ela vai penetrar essa LTA, aí abriria espaço para alguma correção. Então essa aqui é a minha leitura, o meu racional, é a minha visão. Além de nós termos um objetivo de curto prazo atingido, que é este aqui, aos 101.415. Então é natural alguma correção após um objetivo de curto prazo ser atingido. Ok? Então vamos ver se vai dar certo. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não tem bola de cristal, trabalha com probabilidade, mas eu sempre trago a minha linha de pensamento. É complicado quando você pega um estudo, vai bater nos 110 mil pontos, vai bater nos 90 mil pontos. Tá, mas com base em quê? Né? Aí muitas vezes é com base em nada. Então, porque caiu demais, porque subiu demais, não acompanhou os Estados Unidos. Isso não é justificativa. Então a gente vê o intraday aqui do mini índice, né? Eu acho que é possível traçarmos uma linha de retorno. Alguma coisa mais ou menos assim. Está batendo na parte alta dessa linha de retorno. No intraday seria um motivo para uma correção. Agora, pessoal, qualquer correção até 10.970 não significa nada. Agora, se perdeu o 10.970, que é o topo anterior, aí significa muito, né? Então vamos ver, né? Acompanhar aqui para a gente ver o que ocorre. Eu vou fazer em seguida, até para não esquecer, o estudo da VEG3. Saiu o balanço, né? A VEG é um ativo, é uma das namoradinhas do mercado, digamos assim. E ela abriu aqui em cima e está descendo. Você fala, caramba, professor, mas foi um balanço bacana. Inclusive, pessoal, eu detalhei o balanço no informe cenário em texto, que vai mais cedo, né? E é normal, o ativo muitas vezes ele já precifica esse tipo de situação. Então, o que eu faria nesse caso? Venderia tudo, lucro no bolso. Né? Materializou o fato, a expectativa, lucro no bolso. E aqui nas bolsas americanas, a gente tem
essa história do pacote de estímulos fiscais, é o driver principal, mas a gente não pode esquecer também da temporada de balanços. Então a Verizon, ou Verizon, o que ela fez? Ela quebrou uma sequência de topos e fundos ascendentes. Aqui ela havia feito, é um ativo que está no meu radar, inclusive. Está na minha watchlist. Aqui houve uma movimentação que é o rompimento falso da LTB, que é a ideia que talvez a gente tenha no mini índice. Talvez. E aí, percebe, é aquela história, o camarada coloca a cabeça para fora d'água, vem o carrasco lá e coloca a cabeça dele de novo para ele confessar alguma coisa. Então o ativo desabou, e ele tinha feito um topo, perdeu os 58 dólares com 3 centavos e deu continuidade à queda uma vez que nós temos um pivô de baixo em andamento. Daí, percebam que a gente tem alguns pontos importantes aqui no mês de maio, por exemplo, e também em junho. A gente tem a região aqui de 57 dólares, que é onde o ativo opera. Pode ser uma oportunidade de compra? É possível, vamos observar, né? Tem o padrão fora da banda. Isso daqui seria um enforcado, mas o que vale mesmo é um martelo que tem a mínima mais baixa. É um ativo que está em observação na minha watchlist. O ideal mesmo seria pegar uns 2, 3% abaixo na região de 56 dólares. Mas a gente não sabe também se vai ser possível. Mas eu estou observando, é uma baita empresa, um ativo técnico, faz movimentos muito interessantes. Eu sei que a galera gosta, eu vou falar um pouco de fluxo, primeiro aqui do dólar, né? O dólar, ontem os estrangeiros saíram de uma posição de compra de 33.137 contratos para 42.687. Institucionais venderam muito pouco, saindo de menos 55282 para menos 56.377. Então isso me leva a acreditar. Vamos ver o DXY, né? Ah, professor, o DXY ele tá fraco no exterior. Que é o dólar contra uma cesta de moedas. Está perdendo um fundo aqui na região de 92,51 e tal, concordo. Porém, entretanto, todavia, isso é o dólar contra uma cesta de moeda. Se você for ver o petróleo, agora não tem tanta diferença, mas a gente olha aqui por exemplo, o WTI futuro, ele rompeu uma reta pescoço e voltou a trabalhar abaixo dela. Seria um rompimento falso? Possivelmente. Quando eu trago o petróleo Brent, ele já tinha mostrado essa dificuldade e hoje ele desce forte, provavelmente vai perder o 41,38 aqui, vai descer para os 39. Provavelmente, né? Ainda tem suporte aqui, dá para a gente traçar uma LTA. Mas comprar um movimento desse, que você tem o petróleo Brent WTI, de forma de algum modo antagônica, não é tão interessante. Aí voltando para o dólar aqui, você vê que os estrangeiros comprou. Eu não acho que é um ponto de venda aqui porque está perdendo a LTA. Na verdade, eu acho que é um ponto de compra. Né? Dá para traçar um triângulo. Provavelmente ele vai ser testado, a parte alta que vai ser testada. E quando você olha o intraday, você tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Aqui está a neckline. Pelo menos a reta pescoço, na região de 5.610, eu acho que vai ter teste. Então eu vejo o dólar dessa forma. Oportunidade aqui de compra para pontuar legal. Dando continuidade aqui aos estudos, a gente tem o Bitcoin. Nós conseguimos identificar desde aqui de baixo a virada, depois teve um triângulo, cruzamento de médias, rompimento de LTB. Ontem a ideia, 12.065, foi realizar um terço da posição, pode realizar mais um terço aqui no 12.473 e segura mais um terço. Esse um terço que você segura, onde é que está o stop? Abaixo do 12.473, eu colocaria 12.470.
Então o Bitcoin disparou, a gente pegou na veia, praticamente aqui nos 10 mil dólares, né? E se a gente dividir, né, quem acompanha sabe, 12.740, por mais ou menos ali 10 mil dólares, a gente está falando numa alta de 27% em poucas semanas. Eu recebi uns 10 e-mails aí agradecendo, parabenizando, fico feliz. Eu não estou operando o Bitcoin no momento nem o meu grupo, mas não é por isso que eu não vou expor aqui uma opinião e ajudar a galera que acompanha, que prestigia a gente no YouTube. Aí nós temos o BZQ, que é uma share inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. Ontem ela deixou um martelo, mas assim, enquanto abaixo do 14,95, a tendência é descer mesmo. Só que o martelo de ontem não foi cancelado, né, como diz a garotada, porque o 14,59, que é a sua mínima, não foi violada, isso teria que sê-lo em fechamento. Se, por exemplo, hoje começar a subir e fechar de novo acima de 14,95, fortalece inclusive o martelo, mesmo que não feche acima da sua máxima. Perfeito? Aí nós temos aqui a Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai parece que está dormindo, né? Voltou do feriado sem muita força, respeitou a média de 21, mas nada que seja pujante. Na Europa, né, a gente tem praticamente uma segunda onda de Covid, as bolsas por lá têm sentido. A Irlanda deve declarar lockdown, tem o lance do Brexit. A ideia que nós temos aqui é de um topo duplo, né, com eixo em 4.808 e alvo em 4.757 aqui embaixo. Essa ideia que a Bolsa de Paris nos passa. No caso do índice alemão, um mini V, né, com alvo em 12.599. Se perder essa LTA, no mínimo vai descer para o 12.540 ou mesmo o 12.340 aqui embaixo. A gente tem a Bolsa do Reino Unido. Existe um viés, né, de curtíssimo baixista na Europa. Topo, fundo, topo. Se houver a perda dos 5.786, que eu acho que vai haver, nós temos suportes em 5.778, 5.779, 5.771. A questão é, se perde esses 3 suportes, 4 suportes, eles se tornam resistências pela inversão de polaridade. Então, dificilmente vai trabalhar acima desse patamar no curtíssimo prazo. Aí deve vir aqui nessa parte baixa do alargamento ou mesmo na mínima do dia 14 de maio aos 5.661. Ok? Aí partimos então para o estudo do índice Nasdaq, que está aqui na tela. As bolsas americanas trabalharam numa primeira parte da madrugada com uma alta importante, aí depois viraram, ficaram levemente baixistas antes da abertura do nosso mercado aqui no Brasil e agora estão levemente altistas. Fato é, o índice Nasdaq abaixo do 11.559, e ele está abaixo nesse momento, nós temos um pivô de baixa em andamento. Topo, fundo, topo. E essa movimentação, ela meio que dá uma cara de um mastro-bandeira que dá a pancada, corrige na direção do Marubozu e se perder o 11.778, eu creio que leve a média de 21 junto. O que dizer do Dow Jones, né, que devolveu toda a alta de hoje, tem uma sombra superior, está no 0 a 0 aqui. Não tem muito bem essa leitura do pivô, porque cravou fundo na mesma região. Mas concordam comigo que se houver a violação do 28.140, vai ter suporte só aqui embaixo, em 27.728, ou até abaixo disso, né? É a minha leitura. Daí nós teremos o S&P. Tem um pivô de baixa também, ó. Topo, fundo, a mínima do dia 15 de outubro, topo mais baixo que o anterior no dia 16, abaixo de 3.441, tem pivô de baixa. Nesse momento não tá acima. Mas se começar a trabalhar abaixo desse ponto, deve encorajar os vendedores a pressionar o preço até o 3.420, cuja perda projetaria 3.360. É a minha humilde leitura sobre as bolsas americanas.
Professor, você está dizendo que vai ter um mini crash de novo? Não, o mini crash, a gente acertou o mini crash, né? Deu aí uns 7 mil pontos. Na verdade foi além, né, dos 95. Foi lá nos 93, deu uns 9 mil pontos o mini crash. Aquilo foi mini crash. Eu não estou falando em mini crash agora, estou falando numa correção que deve gerar oportunidade na ponta compradora, inclusive. É diferente a pegada. O EWZ tem um ponto-chave, primeiro que ele tocou uma LTB. Ontem sentiu, hoje de novo. Eu acho que daqui a pouquinho isso aqui vai estar negativo, ó, porque ele é inversamente proporcional ao dólar também. Logo, logo vai estar no 0 a 0 aqui. E se hoje fechar abaixo de 29,46, que é o topo do dia 14 de outubro, e é a cabeça de um pivô de alta, ele deve voltar nos 28,57 ou aqui no 28,44 para ver qual que é dessa região. E ficaria com uma ideia de rompimento falso ao tocar uma LTB, que não é qualquer coisa. Então é diferente. Quando eu falei do mini crash, nós acertamos, era uma história. Agora eu estou falando em correção. É uma pegada diferente. O VIX, apesar dele estar em queda, ele está acima de uma LTB. Eu penso que o VIX vai continuar em alta, mesmo que de maneira arrastada. DXY a gente falou. Nós temos o Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares, enquanto acima da cabeça do pivô, a 17,792 é alta. Perdeu esse ponto, volta aqui para 17,400. Né? Então esses benchmarks aqui todos estudados. Vamos voltar ao dólar aqui, o dólar vindo aqui para testar a linha de tendência de baixa que eu comentei no início. Né? E tem um lance também, pessoal. Vamos observar um pouco aqui o mini índice. Ó, tá vendo o dólar vindo testar aqui? O mini índice a gente comentou, né? No início dos trabalhos, ó, que ele tinha tocado uma região de alvo de curto prazo. Já está 400 pontos abaixo, ó. Então, se fosse, por exemplo, uma imersão, o pessoal, de repente, teria pego a venda aqui no 101,500, estaria ganhando 500 pontos já. Ok? Não é day trade, mas estaria com 500 pontos no bolso, porque a gente identificou uma região de alvo quando a gente estava fazendo o comentário no início aqui, ó. Por quê? Porque eu tracei uma linha de retorno e ele rompeu falsamente. Então já são 500 pontos aí se você estivesse numa imersão. Falando em imersão, eu convido vocês para a Semana do Trader, primeiramente. Esse link vai estar na descrição dos vídeos. Fala do desafio dos 95 mil pontos que a gente acertou, né, quando estava no 76 com alguma coisa, mas a gente segurou muito além disso. Na verdade não, isso daqui foi na venda, né? A gente acertou 7 mil pontos, mas o mercado foi até 93. E esse daqui deu os 90 mil pontos, deu uns 13 mil pontos, mas deu muito mais, que a gente não parou nos 90, a gente surfou a alta toda, né? Então isso daqui foi a parte pública, a parte fechada fica restrita aos alunos. Dias 1º, 3, 5 e 8 de novembro, sim, véspera de feriado, eu quero ver quem está engajado para aprender, virar a chave e fazer a diferença. Tem um mini currículo meu, e dessa vez a gente vai dar de bônus fluxograma operacional e um combo de e-book sobre análise técnica do básico ao avançado. São 13 e-books. Aí o pessoal fala, caramba, isso aí é presente, é presente. Conteúdo que a galera cobra R$1.500, R$2.000, a gente dá gratuitamente, que é isso aqui. Ok? Então é o primeiro convite que eu faço para vocês da Semana do Trader. O link, juntamente com o link da pré-lista da imersão, eles vão estar na descrição do vídeo. Ok? Então na descrição do vídeo tem o que a gente estudou, o link da Semana do Trader gratuito e da imersão para reservar a vaga gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Daí eu volto para discorrer um pouco sobre a página da imersão. Então tá vendo aqui, ó, já são mais de 500 pontos de um estudo que eu fiz. Não é ao vivo, pessoal, porque eu não posso. A gente tem o grupo fechado, mas eu posso gravar. Quem vai ver a gravação, se tivesse ao vivo, teria ganho 500 pontos. Aí você pega um aluno, por exemplo, que opera 5 mini contratinhos, que é pouquinho, né? Você faz 5 vezes 0,20 vezes 500 pontos. Você está falando em R$500 com 5 mini contratos, né? Em questão de alguns minutos, e eu demonstrei aqui, né? Tem o reloginho aqui, tem tudo, e a gente acertou o movimento mostrando técnica. E o que virou aqui no livro de ofertas, que a gente usa fluxo também.
Lembra que estava tipo 60% contra 40%, em alguns momentos aqui 40% aqui 60%, aqui 43% com 57%. Agora a pressão vendedora é maior, a 53% contra 47%, aí o mercado desce. Então quer aprender? Vem para a Semana do Trader, vem para a imersão. Então vamos falar dos ativos fixos, eu volto aqui no... Então isso aqui a gente fez, ó, com tranquilidade, com técnica, já está descendo, daqui a pouco vai dar 1000 pontos aqui, ó. Se você pegar, a gente comentou, estava bem na máxima, né, na região de 101,495, daqui a pouco já vai dar 1000 pontos aqui. Tá penetrando o 100 em 970. Então vamos falar um pouco dos ativos fixos, depois a gente volta lá. E tem um lance também. Eu vou falar do DI. Vamos ficar vendo o livro de ofertas aqui. Eu opero em uma corretora americana, que todo mundo sabe. Eu tenho conta na Venu, mas não opero. Na verdade, eu preciso finalizar a abertura da minha conta lá na Venu. Meu filho tem. Ele já está operando no exterior, com base nos ensinamentos que eu passo. E o meu grupo também. Mas eu estou operando na XP Securities ainda. Vamos deixar o gráfico do mini índice, né? Se a gente está no mini índice aqui. Nos Estados Unidos eu opero na XP Securities e tal. Eu sou um cara fiel, pessoal. Eu sou difícil de mudar um negócio. Eu opero lá, estou sendo bem atendido, mesmo sendo mais caro. Mas enfim, isso é uma escolha minha. Aqui no Brasil, eu estava operando em 3 corretoras. Uma todo mundo sabe que é a XP, as outras 2 não vêm ao caso. Uma é uma corretora que nem está aí no radar dos investidores. Eu tinha uma grana lá em renda fixa, e aí eu fui... Também a minha história de ser sempre fiel, sempre leal, eu fui reduzindo. Tem alguns ativos legais de renda fixa, eu acho que eu nunca falei sobre isso. Aí eu fui reduzindo. Hoje realmente não é interessante. Tinha algumas coisas com vencimento, no caso LCA, LCI, CRI e CRA. Eu zerei tudo, trouxe a grana para XP, ponto. Né? E eu tinha lá uma quantidade de mini contratos também, uns 200 mini contratos. Na XP todo mundo sabe que eu opero com 500 nesse momento. Eu tinha 200, 220, dependia da situação, 200 mini contratos. Aí eu trouxe essa grana para XP. Aí eu tive que, né, passar essa posição dos mini contratos, seja na compra ou na venda, aqui para XP. E uma outra corretora que é mais conhecida, mas eu não vou fazer propaganda aqui, eu resolvi alocar tudo na XP. Por quê? Porque eu vou montar uma carteira com os alunos logo menos. Eu falei, pô, eu coloco tudo numa corretora só, tem meu assessor, o sistema móvel tá bacana, me deram uma condição bacana de corretagem, tá tranquilo se precisar trabalhar vendido para alugar papel, eu coloquei tudo na XP. Então a minha posição de mini contratos na XP, quando eu abrir plataforma para mostrar aqui, ela vai estar maior. Aí eu mostro nos próximos dias aí, que eu já falei demais hoje. Então, só para esclarecer, vai ter uma posição maior, porque eu concentrei tudo na XP agora. Na XP Securities já estava tudo concentrado lá e aqui no Brasil. E eu não tenho parceria, não tenho nada, eu só estou falando aqui. Outro dia eu peguei tinha um material legal da Eleven, que é uma casa de research temporada de balanço, eu passei para a galera. Se tiver alguma coisa bacana da Empírico, se tiver alguma coisa legal da Nord, da Capitalizo, da Levante, de uma outra corretora, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu sou livre. E é por isso que os alunos têm uma experiência única com a Top Traders. Então é isso, vamos fazer os ativos fixos aqui, falando de DI. O DI ontem eu comentei que se eu fosse fazer alguma coisa nesse patamar, eu compraria. Aí você pode falar, professor, mas tem uma LTA. Na verdade tem uma tripla barreira, LTA, média de 21 e média de 5. E ainda tenho o 6,340. Só que esse 6,340, uma vez que o mercado está acima dele a 6,400, a gente pode entender como um rompimento falso. E a ideia, pessoal, eu concordo que se você pegar um livro de candlesticks, não é exatamente o Piercing Line Pattern, que é o padrão penetrante, mas é algo que remete a ele que está acontecendo agora. Então, na minha opinião, nos juros é compra. O IFNC continua subindo. Né, ele rompeu aqui uma LTB, está trabalhando perto de uma região que tem alguma resistência, mas nada significativo. Creio que devolve parte dessa alta até o final do dia, é o mesmo racional que eu uso
para beber a S3, está fora da banda já, eu penso que vai testar, pelo menos desce para testar o 3167 de novo. Se eu tivesse nesses bancões eu realizaria lucro, né, fora da banda, está demonstrando força, mas creio que devolva parte desse lucro, não estou dizendo que que o ativo vai cair pra caramba, vai ter um sell-off, estou falando que deve devolver parte também em TUB de 1,32. No caso de TUB tem uma situação mais técnica aqui, porque ele rompeu o 24,61, ele chegou a bater 24,77, só que está abaixo agora, então dá uma ideia de rompimento falso, se fechar abaixo do 24,61. A gente tem Itaúsa, o ponto é 9,52, seria o meu stop, colocaria 9,51, 9,50 se tivesse comprado. E aí a gente tem Sambi, que está subindo aí por inércia, tem o 31,68 como ponto de suporte imediato, meu stop estaria em 31,65, bem curtinho, se eu tivesse comprado em Sambi 11. A gente vai ver a Ambev a seguir, né, que é Ambev 3. Ambev 3 não, a Ambev 3, que é Ambev, está pendurada na LTA. O stop você pode trabalhar com 13,26. Hoje a mínima 13,23, eu colocaria stop para não devolver lucro a 13,30. Bateu, tô fora do trade, se eu tivesse comprado. E a gente tem B3SA3. É um ativo custoso de operar, como diz no interior, né? Ela tem um candle de indecisão após assalto. Sabe o que eu faria? Se tivesse comprado aqui embaixo, lucro total no bolso e partiria para outro ativo. Então eu falei do dólar já. Ó, o dólar tocando, a gente comentou aqui embaixo que ele tocaria a LTB. Agora se vai romper ou não é outra história, é possível, né? Possível que sim. Então falemos então do falemos então é boa, né? Falemos então do BOVA 11. A gente vai ter uma leitura naturalmente mais parecida, né, com o BOV e o mini índice, né, naturalmente parecida. Tocou uma região de alvo 97,13, está abaixo e deve pressionar, deve descer para pressionar a LTB que está aqui em vermelho. Só que se voltar para pressionar e fechar um pouco abaixo, vai desenhar uma estrela cadente, vai ter aquele padrão fora da banda, dentro da banda, e vai começar a pressionar o 96,20, né? Se eu acho que o índice vem para os 98 mil pontos, o que eu acho? Que vai testar essa LTA que a gente tem pontilhada. Por quê? Porque eu lancei o desafio, te vejo nos 98 mil pontos, até sexta-feira de semana que vem, que seria um teste da média, ou dessa região aqui de 97,735, ou desse fundo a 97,910. Então, esse é o desafio. E aí a gente fala do Ibov, naturalmente a seguir. O que traz o gráfico do Ibovespa para nós? Primeiramente, ele veio no 100,950, foi acima e voltou, deve descer para fazer o pullback da LTA. Isso significa vir na mínima do dia, né? Significa. Se penetrar essa LTB, ainda vai ter compradores aqui no 99,917 e logo abaixo tem a média de 5,99,570. Então eu penso que essa região vai ser estressada, assim como essa LTA que a gente vê na tela. Ok? Deixa eu pegar um ou outro destaque aqui para fazer. Vou falar de alguns destaques. Falar de alguns ativos aqui na ponta vendedora. Falar de CVC B3. CVC B3 é um dos ativos condenados pelo mercado, né? Eu tô na bolsa desde 2002. Eu já vi muito esse tipo de coisa. Tanto quanto a ação é queridinha, tipo essa aqui. São cai nas graças, pessoal. Tipo local web, ó. O ativo em março desse ano estava R$10, está 70. Estava R$10, está 70. Se você coloca 100 mil, que é o dinheiro de um carro, você teria 700, que é o dinheiro de um apartamento.
O difícil é quem segura o tempo todo, né? E o ativo, ele cai nas graças. Ele sobe com fundamento, sem fundamento. Quando o mercado cai, quando o mercado sobe, ele só falta subir de final de semana. Né? Se bobear, sobe até no sábado. Né? Dia que não tem pregão. Então, quando você tem uma ação nessa circunstância, o camarada que está vendido está morto, né? Num trem desse, como dizem em Minas, né? Como diz um amigo meu. Então o camarada está vendido, ele está morto. O que eu faria nesse momento? Se fechar abaixo de 68,54, eu sairia do papel. Caso contrário, eu manteria. Então o ativo caiu nas graças, né, do mercado. E às vezes o ativo ele cai em desgraça. Independente se o mercado está subindo, caindo, se tem fundamento, tudo bem. Por exemplo, a CVC outro dia entregou o balanço do primeiro trimestre, ontem ou anteontem, entregou do segundo trimestre. Mas será que justifica uma queda tão forte? Talvez, o mercado acha que sim. E é complicado quando o ativo começa a arrastar para baixo, perdendo volume. Né? Qual que é um outro caso parecido aqui, que é um dos destaques de queda hoje também? Ciel 3. Não, aqui não quero esse ativo. Quero Ciel. É uma outra, ó, independente. Você pega ações concorrentes, o problema não é o setor. Você pega, por exemplo, a Stone. Ó. Daqui é Stone. Sistema de pagamento. Tendência primária, secundária, terciária de alta. Ó, ativo testando máximas. Então o problema não é o setor. Né? O problema é a empresa. Só que o mercado condena o ativo. Ó, sobe e derrubam. Será que isso vira? Pode até virar. A gente tem um caso que virou. O GPA3. O GPA ficou assim durante um bom tempo. Né? Ela recuperou, depois arrebentaram no crash de 28 para 11, aí o ativo virou. Agora está no movimento mais baixista de novo. É um ativo duro de operar, tipo M. Dias Branco. Mas em algum momento vira. Está numa região de suporte agora. Será que a Cielo vira? Talvez. Né? Mas é um ativo que o mercado tá talvez aí no subconsciente do mercado vendeu o ativo. É o caso da Cogna. Então não adianta, pessoal, você querer colocar grana, fazer termo, pensar o seguinte, eu não estou dizendo que não vale a pena, mas teria que ter um sinal. Falar, poxa, a Cogna estava R$10, agora está R$4,81, eu vou fazer um termo. Eu tenho 100 mil, eu vou comprar 1 milhão do ativo. Se o ativo dobrar, né, eu faço 2 milhões, tendo 100 mil, sonho meu, né? O ativo não tem um sinal de virada. Então o investidor precisa ter essa maturidade. Agora eu vou fazer 3 destaques de alta. Primeiro é Qual 3. Qualicorp é um ativo impressionante também, da área da saúde. Ficou de lado e está subindo. O que eu faria nesse tipo de situação? Primeiro, né, quando o ativo abre com esses monster gaps, geralmente eu já realizo 1/3 da posição. Isso é regra. Geralmente. Se é regra, não é geralmente, né? Então é quase sempre, vai. A não ser em casos muito esdrúxulos, tal, o mercado está muito animado, aí você vai conduzindo pelo intraday, mas via de regra eu já realizo 1/3. Realizar lucro parcialmente muitas vezes trabalha bem o psicológico do investidor. Então eu já teria realizado 1/3 perto dos 36 aqui. Os outros 2/3 eu faria o seguinte: 1/3 se fechar abaixo de 34,90 eu colocaria no bolso, e o outro terço eu pegaria o 34,12 em fechamento.
Por quê? Porque pelo volume, a gente não pode precipitar pelo intraday, porque esse gap pode ser de fuga. O volume está alto. Então seria uma forma inteligente, racional, impessoal de trabalhar com ativo. Aí tem EZTEC, EZTC3. Essas empresas de construção, né, montaram praticamente todas fundo. Nesse caso aqui, quando rompeu de baixo para cima o 35 com 75, ele deu consistência para o ativo desenvolver um movimento ascendente. Só que eu penso, pessoal, que atingiu o alvo, e alvo é alvo. 41,68, eu, se tivesse entrado nesse ativo, teria feito uma guerrilha. Eu pegaria, venderia e colocaria o meu lucro no bolso, porque o alvo da guerrilha foi atingido, inclusive tem sombra superior. E aí, eu já falei de Braskem esses dias, eu vou falar de Multi3, que é a Multiplan. Essas empresas devem realmente reagir no curto prazo, mesmo que tenha alguma correção, que eu espero que tenha no mercado, acho que seria saudável para todos, geraria oportunidade. Aqui tem uma LTB. Se o movimento comprador continuar, ela é um alvo até para realização de lucros. E talvez a gente esteja aqui, ó, se a gente jogar retrações de Fibonacci, colocar milimétrico aqui, ó, 21,97, 18,91. 18,91 está correto. Eu gosto de deixar bem certinho aqui. 18,91 na verdade. E 21,97. Quem liga para alguém hoje em dia? Ainda é número que eu nem conheço. Então, se rompeu o 21,97, faria um pivô de alta. E vejam que veio na primeira retração de FIBO, ó, 61,8 milimetricamente. Agora, eu vou voltar para a gente finalizar os trabalhos no mini índice. A gente falou de uma venda porque atingiu o objetivo de curto prazo, né? E no intraday houve um padrão de alargamento, né? Do ponto que a gente comentou até a mínima do candle, que foi 100,755, deu quase 750 pontos de movimento. Ainda penso que cai mais. Acho que vai testar a mínima do dia, ou pelo menos a média aqui de 21. E está equilibrado aqui a ponta compradora com a vendedora no livro. Quem quiser aprender, pessoal, não somente o mini índice, mini dólar, criptomoedas, montar uma carteira de ações, aquela coisa toda, antes de eu fazer a Petro e Vale, a gente está com a pré-lista da imersão, né, que é o primeiro plano. Professor, eu quero fazer parte do grupo fechado. Você tem que fazer a imersão primeiro. Para fazer a imersão, você tem que entrar na pré-lista para garantir sua vaga. Então, o que diz aqui, né? Dias 25 e 26 de novembro, durante 2 dias, iremos juntos vasculhar as bolsas brasileira e americana em busca dos papéis mais rentáveis de cada segmento de mercado. A ideia é montar uma carteira de ações internacional e uma carteira de ações brasileira super rentável e turbiná-la com operações em mini contratos. Então, você pode reservar a sua vaga. Aqui tem a performance dos alunos da imersão 10, tem a data da imersão 2.0, que a gente ministrou para mais de 9 mil alunos. Ela foi gratuita, foi a primeira vez que a gente abriu imersão. Então tem resultados nas carteiras, né? A carteira internacional foi uma experiência, foi uma situação beta que eu fiz, não foi estendido ao grupo, mas teve essa performance. Imersão 9, a galera do passaporte premium, né? Qual é a performance do grupo, alguns depoimentos. Tem um mini currículo meu, como é que vai funcionar. Vai ter uma aula preparatória, né, para que você possa extrair o máximo nos 2 dias ao vivo. Vai ter uma aula no dia 19 de novembro, 19 horas, de nivelamento. Eu vou falar do fluxograma, vou falar de o que o aluno tem que fazer para vir bem preparado, como é que vai funcionar, um quebra-gelo aí de nivelamento. Então você pode ser de qualquer nível que ela vale a pena para você. 25 e 26 de novembro, das 9 às 17.
A carteira de ações brasileira, americana e mini contratos. Aí o nosso cronograma é esse, né? Começa às 9, primeira aula até 10h30, intervalo. 11 ao meio-dia e 30, depois vai das 14h30 às 16, são 2 horas de almoço, 16h30, 17 horas. Primeiro que as aulas ficam gravadas, então você pode assistir quantas vezes você quiser depois. E se você não puder acompanhar as transmissões, não se preocupe, porque a gente vai enviar os comandos, né, as entradas, tanto por e-mail quanto para o grupo do Telegram que você vai fazer parte. E aí, quais são os bônus exclusivos? Você vai ter um mês ao grupo fechado, dia 25/11 a 30/12. Né, o passaporte gratuito durante esse período, ele custa R$ 2.500. E o que se vende por aí, pessoal, por R$ 3.000, R$ 3.500, que são cursos gravados que a galera vende, a gente dá de presente. Então, o 360, né, ele custava 1.200, a gente não está comercializando mais, mas muitas vezes o pessoal, eu vejo conteúdos inferiores a 2.500, 3.000, R$ 2.000, é presente também para que você se prepare bem e possa estudar e conhecer bem a metodologia. É só fazer sua reserva aí no dia do lançamento, que deve ser dia 9 de novembro, você recebe em primeira mão e tem a sua participação garantida. Então, para finalizar aqui o mini índice, ele espetou aqui a região do 100.970, foi um pouco abaixo e voltou, mas ainda creio que ele desça. O desafio dos 80.000 pontos é para a semana que vem. Vamos ver se vai bater. E a gente volta com o radar mais tarde para estudar mais ativos. Saúde e paz a todos, meu muito obrigado. A descrição do vídeo traz o link para a semana do trader e da pré-lista da imersão. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, sigamos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!